amigos do SEAC Vinhedo. No final deste mês, na última segunda-feira do mês de outubro, eu vou estar com vocês conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos e de Mateus na passagem sobre o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse trecho apontado, essas leis que foram unidas por Jesus, então esse grande mandamento está apontado como sendo todo o resumo dos profetas e das leis. É bastante interessante, nós precisamos pensar então que a partir daí se constrói o grande edifício da doutrina cristã. E como aplicar essa grande lei no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esse é um grande desafio e eu convido vocês a virem até a minha palestra para que a gente possa refletir juntos aí sobre esse tema fantástico. Espero vocês, um grande abraço e até lá! Muito bem, boa noite a todos. Que bom, eu tô vendo agora um monte de carinha conhecida. Acende a luz, né? Bom. Posso desligar o som aqui, né? Porque senão vai concorrer comigo, não dá muito certo esse negócio. Pronto, baixei. Espero que estejam todos muito bem, muito tranquilos, em paz, né? Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente vem em busca de conhecimento, em busca de fluidos espirituais. Gratidão pelo convite, gratidão pela acolhida, pela confiança de vocês. Mais uma vez, venha escutar o que a gente tem para dizer. Hoje me cabe, embora esteja lá, amar o próximo como a ti mesmo, eu complementei, amar a Deus, a mim e ao próximo, numa síntese, que é uma grande síntese mesmo de toda a lei proposta por todos os sábios que já habitaram este planeta, em todas as tradições de sabedoria, nós vamos encontrar aí essa tríade necessária do amor para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, nosso caminho evolutivo. Eu vou dando um play aqui que eu acho que é mais fácil. Essa imagem eu gosto dela. A gente fala aí de um instrumento, que eu também adoro, que é o violão, mas a gente está afinando aí o coração com a nossa mente. A palestra, ela tem muito mais um apelo mental, Embora também mexa com as nossas emoções em algum momento. Existem conteúdos, principalmente quando a gente fala de Jesus, que começam a fazer vibrar o nosso campo emocional. É bastante interessante isso. Mas, de modo geral, as palestras espíritas, elas mexem bastante com o nosso sistema mental, com a nossa parte cognitiva, e tá ok, é uma proposta kardeciana também. Kardec diz, olha, vamos estudar, vamos raciocinar, vamos usar a razão. Era uma contraproposta muito necessária, numa época em que toda a explicação vinha aí de maneira teológica, então nós tínhamos que ter aquela fé não pensada, era Deus porque era Deus, caía pedra porque caía pedra, porque era vontade de Deus, e aí depois de um fenômeno aí do iluminismo, a gente tem no século XVIII uma nova proposta chegando, e Kardec, bebendo também dessa fonte, pedagogo que era, ele vem dizer para a gente, então, o espiritismo não nasce para a manutenção de uma fé pouco robusta, então diz a fé tem que ser raciocinada. Então, sempre quando nós nos debruçamos sobre o conteúdo espírita, sobre a doutrina, quando a gente fala em doutrina, já estamos falando de algo bem robusto, que tem uma base filosófica consistente, mas não só, também se debruça sobre dados científicos e não só sobre a ciência espírita. O espiritismo, ele comunga e ele anda de braços com todas as ciências. E Kardec nos alerta, se não estiver, se a ciência se contrapor, se a ciência disser alguma coisa que não está aqui, nós vamos sim seguir aquilo que a ciência humana está propondo. Não cabe aos espíritos fazer ciência, cabe aos homens fazer ciência. Ok? Aos espíritos é o apelo moralizante, os espíritos trazem uma outra proposta de reviver os ensinamentos que o Cristo trouxe. E por que o Cristo? Então, questão 625 lá do Livro dos Espíritos, porque o Cristo é considerado, na nossa doutrina, digo isso porque não é em todas as culturas que assim ocorre,
mas para nós o Cristo é aquele que trouxe a mensagem mais completa. Então por isso que nós nos dizemos cristãos, ok? Não nos dizemos que somos espíritas budistas, embora isso também seja possível, ok? Tá? Não é uma discordância, a gente ouve por aí que tem espírita judeu, que tem. E tudo bem, ok? E tudo bem. Então aqui a proposta hoje é que a gente consiga afinar um pouquinho esses conteúdos que eu vou trazer para vocês, que tem a ver, sim, óbvio, com o que Jesus propõe, mas não só, e que tem que ser trabalhada na mente. E vocês percebem pela própria evolução humana que o primeiro, o passo sempre é o passo mental, ok? A gente evolui bastante em conhecimento e é inegável isso, né? No último século nós demos um passo bem largo na questão do conhecimento, né? Nessa era tecnológica que nós adentramos, nós estamos vendo aí os espíritos que estão reencarnando bastante capacitados para já estarem mergulhados nessa globalização, né? Nessa informação aí que é extremamente acelerada, né? Não sei como é que é para vocês, mas conforme eu vou vendo os vídeos dos youtubers, eu falo, uau! Como é que eles dão conta de entender tudo com tanta imagem e som e aí eu morro de medo, né, da síndrome do pensamento acelerado, então eu me preservo um pouco, mas eu vejo que os jovens, a gente ainda está aí numa bolha, né, gente? Eu não sei muito bem avaliar não como é que é isso, não posso criticar, não dá ainda para a gente fazer uma crítica muito assertiva, porque eu não sei, esses espíritos também estão vindo com outras capacidades, então o que está vindo aí parece que eles estão dando conta. Eu já sou um pouco mais lentificada, então eu fico me preservando dessa aceleração toda. Mas a proposta é, óbvio, né, numa palestra que venha a parte cognitiva, mas que também a gente consiga comungar com o campo emocional, senão não dá. Se a gente só trabalhar uma asa, não dá. A palestra é algo que acontece da porta para fora. Né? A gente fala aqui na segunda, a gente fala nas aulas, mas a prática real do conhecimento espírita, do conhecimento do Cristo, do Evangelho do Cristo, se dá da porta para fora. É muito fácil a gente praticar espiritismo dentro da casa espírita, é bom, é necessário, porém, o que é ser espírita? Ser espírita é na fila do supermercado, é em todos os outros lugares e principalmente dentro do lar. Que não sei se é com vocês assim, mas é um lugar bem difícil da gente ser espírita cristão, né? Não é lá muito simples. Isso não é o Freud quem explica, não, é o Kardec quem explica, né? Mas vamos lá. Por que eu trouxe esse tema? Quando a Henriette me perguntou, Cláudia, o que você vai falar? Eu falei, vamos pensar um pouquinho. Eu falei, bom, eu quero falar sobre alguma coisa bastante importante. Aí eu trouxe o tema mais importante, acredito, para todos nós, tá? E talvez o mais difícil, talvez o mais complexo. Vamos pegar lá em Mateus, está lá no capítulo 22, versículos 34 a 40. O que aconteceu? O que o Mateus narra ali? Ele diz que os fariseus tinham escutado, ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Lembrando, gente, que os saduceus são todos judeus, ok? Tá? Mas eram seitas separadas. Tinham os saduceus, tinham os essênios, tinham os fariseus. Os essênios ficaram bastante chateados com a corrupção que tinha no Sinédrio. Corrupção não é coisa atual, né? Vamos lembrar que tinha corrupção em Israel. Acho que ainda tem, né? Mas vamos lá, não é o nosso cerne da questão hoje. Mas a corrupção que existia no Sinédrio, principalmente praticada pelos fariseus e pelos saduceus, irritou demais os essênios. Os essênios pegaram e foram para as montanhas, foram lá para o deserto do Negev, ficaram lá e eles eram veganos, eram espartanos, vamos dizer assim, né? Embora Esparta não está aí nessa época. Mas enfim, levavam uma vida bastante frugal e os essênios se dedicavam totalmente à espiritualidade, ok? Então os manuscritos dos essênios encontrados no Mar Morto, em 1948, em cavernas chamadas de Qumran, são bem interessantes, estão lá no museu, eu tive a oportunidade de ver, bem interessante, para a gente entender como é que era essa cultura. Então os saduceus iam lá e provocavam Jesus. Os saduceus eram os grandes materialistas, eram os materialistas daquela época. E tentaram, e aí Jesus parece que calou a boca deles, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas deve ter sido um mico que os saduceus pagaram lá, tá?
E aí, então eles se reuniram em grupo, né? Os fariseus se reuniram em grupo e falaram, olha, não deve ser muito fácil pegar Jesus não, mas vamos lá, vamos pensar numa estratégia, né? E então um deles resolveu experimentar Jesus. E perguntou, mestre, né, deve ter sido Rabone aí, qual é o maior mandamento da lei? A gente pode imaginar que eles devem ter pensado assim, ele vai falar que é observar o sábado, o Shabat, por exemplo. Então, no sábado, os judeus não fazem absolutamente nada que seja de trabalho. Eles só oram o dia todo e comem aquilo que foi preparado no dia anterior. Nem as mulheres cozinham no Shabat. Shabat começa com a primeira estrela da sexta-feira à noite, quando se observa a primeira estrela no céu na sexta-feira à noite, até a primeira estrela que vem no sábado. Então, durante este período, isso está na Torá, está na Bíblia, é preciso que o judeu se resguarde para descanso, porque foi o dia, então, que Deus teria descansado após a criação do planeta Terra, ok? Ou então poderiam até ter pensado, não, tem que se fazer a circuncisão, por exemplo, né? Porque todo judeu, para ter esse contato de aliança com o Criador, tem que ser circuncisado, isso até hoje, tudo isso até hoje, ok? É uma cultura que preserva a tradição de pais para filhos e assim vai. É bastante interessante também a tradição. Mas, eis que Jesus responde, então, qual é o maior mandamento? Não é a circuncisão, não é o Shabat, não é honrar pai e mãe, porque tem vários mandamentos lá. Só que Jesus foi buscar numa prece bastante interessante, não está lá nos 10 mandamentos. Está numa prece bastante interessante, que é sobre Israel e sobre Yahvé, ser o único Deus. Né? Essa prece é bastante importante, todo judeu faz todos os dias pela manhã. É uma prece onde ele diz, de novo, é o meu povo quem clama, e Deus é um único, é Yahvé. Então, ele vai buscar lá, porque é nessa prece que está, amarás o Senhor teu Deus. E também está no começo dos mandamentos, ok? Vai estar nesses 2 pontos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É maior e tem outro que é semelhante, ou seja, também é grande o segundo, né? Não é menorzinho, é semelhante. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Grifos nossos, eu grifei o teu próximo, né? Eu grifei Deus e a ti mesmo, e os 2 mandamentos, porque ele une os 2 mandamentos e faz dos 2 um único mandamento quando ele diz qual é o maior. Porque a resposta é qual é o maior, está no singular. Ele pega 2 e junta e fala, então o maior está aí. Tem que usar os 2 juntos, não dá para separar. E realmente é impossível aqui. Se nós fizermos uma separação, nós caímos em erro. Não sei se vocês percebem isso. A impossibilidade da gente amar o próximo, se não amar a si mesmo, isso as pessoas ainda têm dúvida, é o que eu percebo, né? Tá? As pessoas nós nesse caldo judaico-cristão, fomos educados para amar muito o próximo. Na hora de amar a si mesmo, a gente às vezes, equivocadamente, a gente fala isso é orgulho, isso é egoísmo, né? Então não dá muito certo isso comigo, não dá muito certo com o outro. E aí existem alguns equívocos aí na interpretação psíquica desse mandamento. E é sobre isso que eu queria falar um pouco mais com vocês hoje. Porque agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. 100% das pessoas que me procuram para ajuda psíquica têm problemas de autoestima. 100%, ok? E eu também, quando fui procurar ajuda psicológica, podem ter certeza que eu também fui com problema de autoestima. Não estou aqui me diferenciando de ninguém, porque nós não somos educados para o alto amor. Nós somos educados para fora, para Deus sim. Porém, amar ao outro e amar a Deus sem amar a si mesmo se torna uma incongruência, uma impossibilidade. Tá? E desse triângulo que ele tem que ser equilátero, a gente pode colocar Deus acima e aqui o próximo e eu embaixo. Esse triângulo equilátero ele é muito importante, tá bom? Não dá para ser escaleno. Não sei se vocês lembram, gente, eu detestava geometria, mas tem algumas coisas que eu não esqueço, porque acho que eu colei tanto que agora eu lembro.
né, o isósceles, o escaleno, vocês lembram dessa história? Pois é, e se eu estou muito perto do divino e eu me distancio do próximo, o triângulo não ficou escaleno, né, o isósceles ficou, né? Pois é, tem que ser equilátero esse negócio, tá? Porque eu não consigo sentir o divino que habita em mim se eu não percebo o divino que habita no outro, tá? E aí eu não acesso o divino que está em tudo. Então a história é muito mais cosmológica, vamos falar assim, tem que ter uma visão mais ampliada para a gente poder abarcar isso aí. Parece simples, a gente lê, passa batida, tá fácil, né? Mas não é não. Tá? Demanda reflexão, demanda filosofia, demanda sentir, demanda pensar, e é muito legal, vale a pena. Vamos seguir um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui um cérebro amassadinho, é só para vocês pensarem um pouquinho nessa história. Nós temos que lembrar o seguinte, gente. Nós temos um corpo ainda primitivo, ok? Tá bom, a gente não é mais peludo, a gente já anda de maneira ereta, já consegue pensar, isso é muito legal. Porém, os aspectos que estão dentro do nosso cérebro, o nosso sistema reptiliano é igualzinho de um réptil, é igualzinho de um lagarto, é igualzinho de um jacaré, né? Então, às vezes, quando eu quero morder alguém, é o meu lado jacaré, e ele está aqui também, meu cérebro, ele tem um impulso. Então, o que acontece? Aqui atrás, gente, tem um sisteminha aqui chamado reptiliano, e ele traz esse impulso de reação, né? Então, se eu me sentir ameaçada, e ótimo, tem que ser assim para preservar a espécie, preservar a vida, se eu me sentir ameaçada, eu vou lutar ou eu vou fugir quando dá. Mas às vezes eu me sinto ameaçada, sei lá, pelo chefe, não dá para lutar ou fugir do chefe, e aí começa uma luta interna dentro da máquina, né? Porque vem um impulso de luta ou fuga, e aí o meu sistema aqui, né, mais frontal, é o meu sistema, vamos dizer, dos pensamentos superiores, de controle, de organização, de planejamento, tá tudo aqui, gente, no frontal. E aí essa parte fala assim, então, Cláudia, você nem luta e nem foge, tu fica senão vai perder emprego, precisa comprar leite, né? E aí fica aqui atrás dizendo, mata, e aqui dizendo, fica quieta. E aí o sistema emocional que está bem no meio do cérebro, ele fala assim, ódio, raiva, inferno, né? Chora, tem alguma reação, e eu tô lá, né? Com aquela cara de avenca, com o cérebro dentro pegando fogo. Isso acontece com todos nós, porque a nossa máquina é equipada para isso aí. Porque é uma máquina equipada para dar conta de mamute, para dar conta de serpente, para dar conta de achar cacho de banana, é o mesmo cérebro. Entretanto, agora a gente tem que dar conta, né? O mamute é fatura do banco, né? É o cara que fecha o carro na nossa frente, e o cérebro não está realmente preparado para um padrão de todo dia entrar em ansiedade, né? Todo dia ter esse start de adrenalina aí, de cortisol subindo. E esse banho sanguíneo, né, desses elementos vão trazendo uma série de problemas de ordem psíquica e física, e aí a gente somatiza, joga para o corpo, tá bom? Então, o que eu estou dizendo? Quando eu falo amar, vamos começar a falar de amor, né? Puxa, que legal, só que eu tenho que lidar com isso aqui. Falar de amor é legal, mas eu tenho isso aqui para lidar, né? E como é que é isso? Ou seja, somos verdadeiros heróis, porque o impulso da alma vem de uma maneira interessante, muitas vezes, e aí vem o corpo e tem as reações que são do corpo. Não somos determinados pelo cérebro. Quando eu falo isso, as pessoas acham estranho o que eu falo, mas o pensamento é opcional. É que chega num momento em que a gente se educa tão bem para esse negócio, né, que a gente aprendeu, né, a segurar o nosso ego, segurar esse sistema, e aí o chefe já não é mais um mamute frente a mim, o chefe vira um irmão que pode estar em desequilíbrio, e eu o compreendo a partir dessa perspectiva, e aí o meu cérebro já não grita mais tão alto. Quando nós conseguimos fazer isso, é tão interessante, eu estou trazendo isso do corpo, gente, porque amar a nós mesmos não é só uma questão de fazer ginástica e fazer dieta e comer fibra e fazer alongamento
E também não é só uma coisa de viajar e de comprar coisas que a gente gosta. Amar nós mesmos é também parar de jogar tanta coisa no sangue, porque fica nervoso a todo momento. É deixar de ser colérico. A questão é essa, né? Não entrar em cólera. Quando a gente entra em cólera, a gente fica naquela raiva, é o nosso sistema mais bicho que está gritando, que está falando. Então, o que acontece? Quando isso entra em ação e não tem um mamute para ser enfrentado, nós estamos jogando uma química azeda dentro da gente que vai nos envenenando. Tá claro? Então isso é falta de auto-amor? É falta de auto-amor. É fácil? Não, não é simples sair daí. Então, do sistema reativo, sistema emocional e mental, eu falei. O último sistema aqui, que é o vibracional, é um conceito que a gente não vê no espiritismo, alguns cientistas já estão falando. Eu trago, vou falar en passant isso bem rapidinho, mas é um nível de conhecimento mais elevado, né? Quando a alma consegue depreender toda uma situação e aí o corpo já não grita mais, tá? É quando a gente consegue perceber exatamente pelas vias da alma as coisas, os eventos, né, as circunstâncias, ou seja, a gente começa a ver as coisas do mais alto, né, de um lugar diferente. Bastante interessante. Mas vamos seguir, senão vou ficar meia hora no slide só, né? Os teóricos dizem, e eu sou obrigada a concordar, que é preciso aprender a escutar. A maioria das encrencas acontecem porque a gente não se abre para ouvir o outro. E aí eu fui lendo vários artigos sobre por que uma terapia dá certo, por exemplo. E aí o que a gente descobre esqueci de eu falar até, né? Mas por que uma terapia dá certo, gente? É porque eu estudei 5 anos na psicologia, fiz mais 3 especialização, fiz mais 2, fiz mais 1 e faço curso? Não. 85% do resultado numa terapia que deu certo vem porque o terapeuta tem presença, abertura e empatia. E a vinculação é boa entre terapeuta e cliente, o paciente, como a gente quiser chamar. O que é presença e abertura? Eu estou 100% para aquela pessoa. Totalmente aberta para o que vem, sem julgamento. Sem julgar, ela é infeliz, ela é feliz, ela é ruim, ela é boa, ela é péssima, ela é isso. Sem julgamento. Eu quero ouvir a alma do outro, com tudo que ele tem para me trazer de sombra e luz. Eu estou ali 100%, aqui agora, com a pessoa, numa abertura empática. Eu estou pondo amor nessa relação, essa vinculação ela é completa, ela é amorosa, ela é inteira. O paciente se sente compreendido e amado com tudo que ele tem para trazer, ele confia, e aí os 15% de técnica terminam de ajudar, tá? 15% é tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, blá, blá. O que esses artigos, né, agora na Inglaterra principalmente, vem contar pra gente? Que o que funciona é o amor, gente, é o amor e presença. O que funciona de verdade mesmo. É claro que eu não posso ser uma inconsequente de abrir um consultório sem ter aprendido psicologia, ou medicina, ou nutrição, ou fisioterapia. Eu tenho que aprender, claro que eu tenho. Mas se eu não colocar amor verdadeiro no que eu estou fazendo, com presença e com abertura, a coisa não funciona, né? Tá? Fica bem mais difícil. Isso é válido para comigo mesmo, é isso que eu queria trazer para vocês. Presença, abertura e empatia para comigo. Vocês fazem isso com vocês? Vocês são seus melhores amigos? É interessante se uma amiga me liga hoje e fala: nossa, Cláudia, fiz uma coisa muito errada, estou bem chateada comigo, que porcaria que eu sou, não faço nada certo. Qual vai ser minha fala para essa amiga? Qual que é essa fala de vocês para um amigo que liga e fala isso? Para com isso, você é maior que isso, você tem valor, você é uma pessoa querida, vamos em frente, não fica aí, né? Tamo junto, pode contar comigo, não é assim que a gente fala comigo? Né? E com a gente mesmo, como é que a gente fala quando a gente falha? Né? Geralmente o discurso é áspero, é azedo, né? A gente se coloca muito para baixo. Então, essa presença fugaz que a gente tem, né, no momento da raiva com a gente mesmo, é uma presença sem empatia, sem abertura. Porque um ego adulto, ele vê todos os lados de uma situação. O adulto, né? Então eu falhei, claro que eu falhei. Falhei por quê? Bom, porque aprendi errado,
porque me ensinaram errado. Então, o que essa palestra vem dizer para vocês? Nós aprendemos errado muitas coisas. Muitas coisas. Evangelho está errado? Não. A gente já consegue fazer evangelho? Não. Por quê? Porque a gente, na prática mesmo, na praxis diária, na vida, no dia a dia, a gente aprendeu desde criança muita coisa de maneira errada. Ah, mas foi porque os pais são do mal? De jeito nenhum, eles ignoravam, como os avós, os bisavós, e como eu vim falar em todas as palestras, isso é transgeracional. Então, o amor por mim mesma eu não aprendi, porque meus pais não tinham ferramenta para me ensinar o auto-amor. Claro que fizeram o melhor, me ensinaram a cuidar da minha higiene, do meu corpo, né, da minha alimentação, se preocuparam com a minha que eu me preservasse. Porém, na hora de amar mesmo, de me aceitar, eu aprendi o oposto. Eu não sei com vocês. Comigo foi o oposto, né? Então não pode falhar, não pode errar. Isso está muito feio. Ou seja, não posso ter imperfeição, eu tenho que ser perfeita. Eu tentei heroicamente, né? Ficar nesse lugarzinho, ainda tento até hoje, né? Porque é tão bacana ser legal, mas é impossível. De novo, a gente está falando de uma impossibilidade. Assim como não dá para amar Deus sem amar a mim e ao próximo, não dá para nós sermos perfeitos ainda. Então tem o ideal e tem o possível. Qual é o possível? Lidarmos com as nossas sombras. E como é que nós saímos da imperfeição? Como é que nós saímos das sombras? Primeiro, ouvindo a própria alma. Qual é a minha sombra? Qual é a minha imperfeição? Será que eu não conto nem para o espelho? Será que eu tenho medo? Será que quando alguém fala alguma coisa eu já ergo as defesas? Eu estou sempre certo, o outro está sempre errado? Né? É chato a gente dizer isso, mas toda vez que eu fico toda hora falando do outro, o outro tem problema, o outro está errado, o outro é ignorante, eu estou falando de mim, porque isso é uma projeção também. O outro pode estar errado, mas eu também não estou sempre certa. Então, nós temos muita facilidade para trazer a sombra do outro para cima. Isso para nós somos treinados para isso. E trazer a luz. Quando Jesus fala, fazei brilhar a vossa luz, ele fala disso, né? Ele fala disso. Quando ele diz para a gente olhar para a luz. Então a minha luz evoca a luz do outro. A luz do outro evoca a minha luz. Mas quando eu vejo a sombra, a minha sombra também está sendo projetada. E o outro, quando fala da minha sombra, também faz com que eu fique mergulhada nisso. Nós somos craques, técnicos, bons técnicos em evocar sombras, seja nos relacionamentos familiares e muitas vezes fora também, infelizmente, né? Tá fazendo sentido até aqui? Tá legal. Então é preciso escutar a alma, né? O que seria escutar? Não dá para eu amar a mim mesma se eu não me conhecer. Gente, é impossível. Impossível. Tá? E amar não é sermos egoístas e orgulhosos, porque sempre que eu sou egoísta e orgulhosa, eu estou dando um tiro no meu pé. Às vezes é um tiro imediato, às vezes é um tiro que vai começar a doer só daqui a alguns anos, mas é um erro, né? Não é auto-amor, egoísmo e orgulho, tá? Mas perceber como é que eu funciono no mundo interno, mundo externo, como é que eu funciono? Como é que eu reajo aos estímulos da vida? Como é que eu reajo aos desafios do dia a dia? Eu sou mais réptil? Será que eu sou reativa? Né? Tudo falou e toma, né? Meu lado bicho. E aí eu aprendo muito pouco, viu, gente? Porque no nível reativo a gente aprende muito pouco, é bem demorada a aprendizagem na Terra. Será que eu já sou mais emocional? Eu fico naquela emoção longa, eu não reajo, mas eu fico numa mágoa, que eu vou embora aquela tristeza, né? Ou eu fico lá na ansiedade, sempre no futuro, pensando no futuro, uma emoção, né, bastante ruim também. Eu funciono assim, dito isso, nossa, eu funciono assim, sou péssima? Não, você é humano. Você aprendeu a ser assim, por estímulos familiares, por estímulos transgeracionais, sociais, não importa. Tá? O que importa é o que eu vou fazer com isso, já falava o Sartre, né? Não importa tanto o que fizeram com a gente, importa o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram com a gente, dizia ele. A Melanie Klein, lá em 36, ela falava que a busca primordial do ser humano é por vinculação. Então, o Freud falava, não, todo mundo quer sentir prazer. Aí vem o Adler, depois do Freud, e fala, não, todo mundo quer poder.
Parece que é isso, né? Quando a gente olha o mundo lá, fala, todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ter prazer. E vem o Viktor Frankl e fala, não, todo mundo quer sentido, a gente busca um sentido de vida. Começa a concordar com o humanista, porque eu sou humanista, né? É por aí, eu acho que é. E a Melanie Klein fala, gente, o que a gente quer é ser amado. A gente quer pertencer, a gente quer vinculação. O bebê quer se vincular com a mãe, é tudo isso que ele precisa. Mais até do que o leite, ele precisa da mãe olhando o olho no olho, dizendo eu te amo. A voz da mãe, o cheiro da mãe é o que o bebê precisa para ter qualidade emocional, para ter, né, uma vida emocional mais nutritiva. Dito isso, para nos vincularmos no mundo, em busca de um sentido, né? Muitas vezes nós abrimos mão de quem nós somos e começamos a fazer o que o outro quer. A verdade é a do outro, né? E a gente chama isso de falso self. Então eu vou ficar quieta, vou fazer o que o outro está falando e a gente confunde isso com amar o próximo. Mas não é, né? Não é. A gente pode ser assertivo, fazer a nossa verdade amando, né? E às vezes tem que frustrar o outro mesmo, não tem jeito, né? Às vezes a gente frustra as outras pessoas. Porque se eu tiver que estar dentro da minha verdade, o que eu vou falar não vai agradar todo mundo, é impossível. E eu não tenho mesmo essa intenção de agradar todo mundo. E quem tem a intenção de agradar todo mundo para se sentir vinculado, porque vem com ralo emocional lá da primeira infância, está fadado à infelicidade, à ansiedade, à depressão e outros problemas, ok? Então, uma pessoa empoderada, uma pessoa inteira é aquela que se conhece, que sabe, né, se tem um ralo emocional, se tem uma carência primordial aí de vinculação e começa a perceber que, em verdade, nós não podemos agradar todo mundo. E sabe lidar com isso, com menos likes no Facebook, e tá tudo bem, né? Pôr a foto e não ter nenhum like, nem assim entrar em depressão. Né? A gente vê que o Facebook é um pouquinho, né, dessa... Uau, é um verdadeiro laboratório. Mas vamos lá. E o John Bowlby fala, através da teoria do apego, já estamos em 2001, né, que dependendo da vinculação que esse bebê teve com a mãe, ele vai ter um apego mais ansioso com outras pessoas, aí na fase adulta, vai ter um apego normal, a pessoa vem e vai, não passa mal, ou até evitativo. Bom, enfim, eu não vou aprofundar muito nisso, uma outra palestra, porque é muito legal essa teoria, mas é bom entender que dependendo da qualidade de vinculação que o bebê teve com a mãe, vai ser o tipo de vinculação que vai instituir na vida adulta com os seus pares, com os seus familiares. Complexo, mas muito bonito de ser estudado. E bem interessante, porque você percebe que não é tão simples assim a gente compreender como a gente funciona, mas é importantíssimo. Tá? Eu diria primordial. Para eu me amar, eu preciso me conhecer. Só a terapia que produz isso de jeito nenhum, gente. Não precisam sair correndo para a terapia, não é isso, tá? É uma boa reflexão filosófica, um yoga, tem religiosidade, que pode levar a gente para esse caminho, mas precisa ter muito empenho e muita coragem, porque o que fazer depois com o que a gente encontra também, né? Tem que saber. E sobre auto-amor ainda, o que de verdade a gente deseja? As pessoas evitam a morte, isso é claro, evitam a pobreza, isso também é claro, e evitam não pertencer, né? Ou seja, né? Rompimentos. A gente tem muito problema com a lei da impermanência, né? A gente quer começar e manter tudo, mas não quer que nada termine. E é interessante porque a impermanência é uma lei. A única coisa que é permanente é a impermanência. E dito isso, é muito difícil mesmo, né, lidar, mas precisamos aprender a lidar. O que será que a gente mais deseja? Será que isso tem a ver realmente com aquilo que eu preciso? Com aquilo que realmente é importante para mim? Será que eu busco viver as coisas que realmente vão me fazer crescer enquanto alma que agora recebe o nome Cláudia? Ou será que é efêmero, né? Então, essa questão do auto-amor passa também por essas perguntinhas básicas. Aí. Será que o que eu desejo é o que eu preciso? Será que eu não sofro demais pelo que eu desejo, sendo que o que eu desejo nem é o que eu realmente preciso? Será que eu não estou criando fantasias dentro da minha mente? Como diria Jesus, será que eu não estou ansiosa demais pelas coisas que eu não preciso mais ficar ansiosa, porque são coisas que cabem a Deus e não a mim? Eu coloquei o humanismo lá em cima porque eu parto a partir de Jesus. É o que eu digo, isso não é meu. Eu parto do conceito de autotranscendência.
O que é autotranscendência? Cada um de nós consegue acessar o Deus, o divino. Cada um de nós já carrega o chip da perfectibilidade, cada um de nós já carrega uma dimensão sagrada, saudável, que jamais adoece, porque é o nosso lado Deus. E quando nós acessamos essa nossa dimensão divina, nós estamos realmente descobrindo quem nós somos, e aí nós aprendemos a nos amar. Todo o resto é ego, todo o resto é blá, 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 blá. Eu fiz, eu não fiz, você falou, você não falou, essa roupa, seu cabelo, essa história, porque você olhou para outra, porque você olhou para o outro, tudo isso é ego, ok? Então nós estamos falando aqui de uma dimensão sagrada, eterna, que todos nós carregamos, que Jesus falou e que a psicologia humanista vai dizer a mesma coisa. Vamos lá. E amar a Deus, né? Como amar a Deus? Primeiro a gente tem que aprender também a escutar quem? Escutar Deus. Como é que a gente ouve ou percebe? Os olhos de ouvir, né? Os olhos de ouvir foi terrível. Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir que Jesus falou, né? Como é que eu posso encontrar Deus? Em mim, sim. Quando eu acesso o meu aspecto divino em todas as criaturas. Quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Na parábola do bom samaritano, quem é meu próximo? Aí fala, aquele que está ali perto de mim. Quem é que está perto de mim, precisando de mim? Às vezes é um animal, às vezes é uma árvore. Né? E aí vem o conceito de ecossuicídio. Vocês já ouviram falar o conceito de ecossuicídio? Faz parte de uma ciência chamada ecopsicologia. Muito legal. Ecossuicídio é o seguinte, toda vez que eu faço mal para a natureza, eu sou da natureza, olha gente, tão simples, né, pensar nisso. Nós somos de onde? Não, a gente brota do concreto? Não, a gente nasce de um útero, né? Tá? E da onde vem isso? Não é da natureza? Nós não somos seres naturais. Estou falando de bicho aqui dentro de mim, né? Eu estou falando de que nós saímos da floresta, gente, há pouquíssimos séculos, né? Então, nos 45 do segundo tempo que a gente começou a construir coisas de concreto aqui. A gente estava a cavalo na última encarnação, não sei se vocês já se tocaram disso. Cavalo, cocô, a gente estava, né, no pasto, né, cidades, pouco de cidade, tinha bastante campo. 3 encarnações atrás, então, o que eu vou dizer para vocês? Somos seres naturais e, por ignorância, nós nos afastamos da natureza e, pior, nós combatemos num regime piramidal. A gente começou a achar por uma idiotice egóica que a nossa espécie é melhor do que as outras espécies, que então a gente pode, né, prender, escravizar, matar, extrair, sem se preocupar com a finitude, né, da Mãe Terra. Só que ela é finita, os recursos são finitos. E aí o que acontece? Recursos finitos, eu não dou conta disso, eu dependo desse recurso. Isso é ecossuicídio, né? Então, quando eu mato o meio, o bioma, quando eu mato o meio ambiente, eu estou matando quem? Eu dependo desse meio ambiente. Então, isso é um ecossuicídio. Não dá para amar Deus cometendo ecossuicídio. Porque Deus está em todas as criaturas, Deus está em todo lugar. Deus está em todas as espécies. Quando eu extermino uma espécie, eu estou combatendo o próprio Criador. Eu, como mãe, se alguém tentar matar meus filhos, eu vou ficar muito chateada. Eu acho que Deus não fica muito chateado porque Ele é Deus, mas há uma descompensação, claro que há um desequilíbrio, né, nessa rede cósmica quando eu atuo de forma a exterminar uma espécie, enfim, né, quando não precisa nem matar homem, matar qualquer espécie, ok? Isso aí tem que ser uma coisa bem mais pensada, né? E a gente vai cortando árvore aí, é nosso bel prazer, e a gente não pensa nas próximas gerações. Infelizmente, quem são as próximas gerações? O Espiritismo explica, as próximas gerações somos nós. Nós vamos voltar sem planeta, né? Sei lá como é que a gente vai se virar, vamos ter que dar um jeito nesse negócio. Então, o regime é de interdependência e não dá para amar Deus sem amar a criatura, né? Por isso que eu falei para vocês, gente, eu estou trazendo o tema mais complexo para falar em 40 minutos. É um tema muito complexo. Amar a mim sem me conhecer, não dá, né? Eu preciso me conhecer, aceitar todos os meus
setores, aí eu vou mudando, isso não é passivo, eu vou mudando aquilo que vai mal, aquilo que não vai bem dentro do meu ego, vou diminuindo, porque o evangelho, gente, é uma proposta de esmagamento do ego, diminuição do ego, é isso aí que é a proposta evangélica, né? Mas não dá para diminuir o ego se eu não olho para o ego, se eu não conheço o ego, nem sei o que é isso. Então tá, vamos sair desse tema, se eu não sei como eu funciono, como eu reajo, como eu sou no campo emocional. Quais são as minhas sombras, por que eu projeto tanta sombra no outro, né? A gente está vendo muita sombra projetada no Facebook, é isso aí, é disso que eu estou falando. Vocês estão vendo lá no laboratório, fora daqui do centro espírita, como é que funciona o ego. Então não dá para me amar, não dá para amar Deus quando eu não olho as criaturas e também não dá para escutar, né, o outro. Bom, então... A proposta é uma experiência do divino, né? Jesus falou, olha, gente, o reino está dentro de vocês. Melhor livro de Leon Tolstói, O Reino Está em Vós. Né? Eu acho fantástico. Melhor livro do Herculano Pires, chama O Reino. Estou falando de livros que eu adoro, porque tem um resumão lá nessas obras, tanto do Tolstói como do Herculano. Do Herculano é poético, vocês não conhecem O Reino, leiam um livro poético do Herculano Pires, lindíssimo, fininho assim, e tem todo o resumo aí. Que reino é esse? O que é o reino? Né? O que é o reino? Essa experiência do divino é o reino, é a paz. Não é paz que a gente busca, afinal? As pessoas desejam, quando eu falei lá naquele slide, o que nós desejamos? As pessoas falam, um carro, né? Não, eu desejo saúde. Já melhorou um pouco. Não, eu desejo, sei lá. E, na verdade, gente, a gente quer paz, a gente quer equilíbrio, a gente quer eutimia, é a palavra certa do que a gente busca, tá? Que é o oposto de estimia. Eutimia, Sêneca vai contar isso, é a profundo estado de harmonia psíquica, de bem-estar, de paz. É isso que nós queremos. Como é que nós encontramos isso? Acessando o divino, dentro, no outro, na natureza. Como é que a gente faz isso? Com presença, abertura e empatia. Pronto, eu voltei no resumo. Ok? O que dá certo na terapia, dá certo fora. Quando eu tenho presença, eu estou aqui e no agora, plena, não estou lá no futuro, não estou no passado, eu estou plena no aqui e no agora, e eu estou de frente para um irmão meu. Tolstói faz um livro lindo sobre isso também. Qual é a pessoa mais importante? E ele responde, aquele que está na tua frente. É a pessoa mais importante naquele momento. Qual é o momento mais importante? O aqui e o agora, quando você está com essa pessoa. E o que é certo a se fazer? O melhor por essa pessoa e por mim. Quando nós temos isso, quando nós praticamos isso, nós estamos amando a nós mesmos, ao próximo e ao Criador. Isso vai do humano a toda a natureza e aí sim, né, aceitando a mim, ao próximo, aos esquemas da vida necessários que nós estamos vivendo, as crises são necessárias, sem crise não há evolução também, Kardec também aponta isso na Gênese. Vivendo isso, com presença, com abertura e com empatia, a gente, usando os nossos talentos para isso, a gente realmente segue em confluência rumo à paz. Fez sentido? Falei, hein? Vocês gravaram, né? Que bom. Uma falação. Obrigada, gente. Era isso por hoje. Gratidão.